Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Áries. É uma leitura atemporal, geralzona pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá? Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu também convido você a assistir às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área da nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comenta e compartilha se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Áries, assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho. Depois a gente fecha vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Áries, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Áries precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Page de Copas. Signos de água aqui, Câncer, Escorpião e Peixes. Pode estar representando pessoas. Cara, um 4 de copas, uma carta que também fala dos apegos. Possivelmente a gente esteja falando aqui de um apego de cunho mais emocional, tá? Uma coisa, não que seja ruim, mas até um lance mais assim, infantil a respeito de lidar com as emoções, o que pode causar esse apego todo. Seja de sua parte ou seja da parte da pessoa com quem você esteja lidando. Seja no campo afetivo, amor romântico, amizade, família ou qualquer outra situação que você venha a identificar que a leitura possa se encaixar para você, tá? Mas tem aqui esse lance desse apego exagerado, vamos se dizer. Cara, um rei de espadas. Do outro lado, uma figura mais madura, mais séria, que julga com justiça, tá? Que tende a ter uma questão mais racional do que emocional. Pode ser que você esteja lidando com duas pessoas aqui também, tá? No fundo do maço, um 5 de paus, uma carta que representa os conflitos. Se aqui for um lance para você, onde você está lidando com duas pessoas, até a nível de escolher o que é melhor para si, possivelmente exista um conflito, tá, mais interno e até mesmo gritante em relação a essas duas pessoas, tá? É claro que aqui tem esse apego que pode partir da sua parte para com essas duas pessoas, quanto também existe aqui uma tendência a essas duas pessoas terem um interesse muito grande em você, tá? Independente da área que isso daqui for. Agora, é claro, né, aqui quando a gente fala dessa questão de ter duas opções, nem sempre é voltado para a questão do amor romântico, até porque essas duas personas que aparecem aqui, o Page de Copas representando essas questões mais jovem, até mais infantil um pouco, e essa outra personalidade de Rei de Espadas, uma figura mais séria. Nota-se que existe uma autoridade naquela pessoa, nota que existe uma seriedade naquela pessoa. Às vezes isso daqui pode representar propostas para você. Não necessariamente sejam pessoas, tá? Então você poderá receber uma proposta
Pajem de Copas, aonde é uma proposta que vai ser mais tranquila, vamos se dizer, em lidar. Talvez exista uma questão do afeto para com a outra pessoa, né? Numa questão de trabalho, por exemplo, aqui vai ser uma coisa que mais você vai ter que trabalhar com a questão do acolhimento, de entender o lugar do outro, de se colocar no lugar do outro, de tentar trazer um conforto, tá? Para quem escolhe, por exemplo, uma opção que seria mais de acordo com esse rei de espadas, teria que deixar toda essa questão de lado para trabalhar mais com o racional, né? Ou seja, o rei de espadas é uma figura que fala do julgamento com justiça, né? Ou seja, mesmo que em uma eventual situação você sinta a necessidade de acolher o outro, de se colocar no lugar do outro, por vezes nessa opção de rei de espadas isso está fora de questão, né? Porque ele visa não o melhor para uma única pessoa, como é o caso do pajem de copas, mas sim ele visa uma questão de ser bom para o coletivo, né? Então aqui também pode significar sim duas pessoas em um campo de amor romântico, e daí as pessoas vão ter essa característica, né? Não que esse rei de espadas não seja uma pessoa carinhosa, mas ele tem um senso de racionalidade muito grande. Então, para você adentrar as camadas mais profundas desse rei de espadas, é necessário que você tenha um intelecto muito bem afiado, né? Por um outro lado, em uma questão de escolha pelo pajem de copas, o seu lance emocional vai ter que ser mais aflorado para que você possa ter um entendimento melhor sobre essa figura, tá? Então, tanto para quem é de relacionamento, né, onde você escolhe a pessoa para estar consigo, ou para quem é uma outra questão, como o trabalho, por exemplo, existem essas duas vertentes. O trabalho vai ser mais emocional e o outro vai ser mais racional. É uma questão de você sentir para você aquilo que é melhor. Ah, eu me dou melhor com essas questões mais intelectuais, mais racionais, esse lance de emoção é muito comigo. Cara, então a sua escolha seria melhor esse rei de espadas, independente se é um trabalho ou uma pessoa, o que quer que seja. Ah, eu acho que eu sou uma pessoa mais voltada para o campo emocional, então o pajem de copas seria o ideal para você, né? Mesmo que isso cause conflitos, né? O que a gente entende é que não poderia se ter os dois aqui no mesmo momento. E talvez isso cause um conflito em você, porque você fala, ah, tudo bem, ser racional, ter atributos intelectuais é interessante, mas eu também tenho uma queda, eu também gosto de lidar com as questões das emoções. Então talvez isso gere em você um conflito interno, para que você possa escolher de maneira adequada e não venha se arrepender depois da escolha que está sendo feita, né? Vamos ver mais com o tarô cabalístico? Vamos aprofundar e tentar entender melhor essa situação para quem sentir que serve para si, é claro, tá? Sem forçar nada. É interessante esse 4 de ouros no centro da leitura, porque, como eu falei, ele narra um apego, tá? Que pode ser, se a gente estiver falando de pessoas, pode ser das pessoas para com você. Mas eu também vejo um lance aqui, cara, que é muito também você em relação a essas duas opções ou essas duas escolhas, né, de pessoas, tá? Porque ambos têm atributos que você considera interessantes se a leitura estiver ressoando com você. Então isso pode causar um apego na questão de, cara, será que eu tenho que realmente escolher um aqui? Não dá para ficar meio termo em algumas situações na nossa vida, principalmente quando se diz a respeito de escolhas de trabalho ou escolhas de pessoas que vão ser partícipes na nossa vida. Mesmo que seja difícil e isso gere um conflito, a escolha é necessária, né?
Olha, um as de ouros, tá? Eu também sinto aqui que esse lance, ou dessas duas propostas, que pode ser de emprego ou não, né? Amizades também a gente não pode descartar. Quanto à questão do amor romântico, ambos podem soar para você como uma nova oportunidade de viver valores na sua vida, né? De viver valores existenciais na própria realidade. Tá? E eu não vejo que a escolha de um é pior do que a do outro, e sim eu vejo que essa escolha vai se basear muito naquilo que seja mais interessante para você, né? Talvez um certo grupo de arianos ou de arianas escolham mesmo vivenciar algo com essa figura que é mais jovem, que é representada aqui pelo Pajem de Copas, onde está com as emoções à flor da pele. Enquanto que um outro grupo vai ser destinado mais a viver uma experiência com o Rei de Espadas, essa figura que tem mais maturidade, que sempre age com o racional, né? Tem uma questão em si filosófica muito forte, onde a vida dele se expressa mais pelos atributos pensênicos e intelectuais, tá? De qualquer maneira, como essa força cai embaixo do 4 de ouros, eu vejo esse lance de precisar ter a força para optar por alguma coisa, que você não venha se arrepender depois. Porque numa questão de carência, a gente provavelmente iria optar por essa questão do Pajem de Copas, porque ele é mais acolhedor, né? Ele dá o carinho, ele entende, ele se coloca na nossa situação, ele passa a mão na nossa cabeça, ele tenta curar as nossas feridas que talvez tenham sido deixadas por um outro alguém, né? Enquanto esse Rei de Espadas, ele já não tem muito essa sacada. Ele até tenta trazer um auxílio, só que através das ideias, da conversa, fazer você entender a situação de uma maneira lógica e racional, tá? Aí tem que ver de acordo com o que cada um está necessitando no momento. Tá? Mas tem que ter essa força interna de conseguir reconhecer o que está precisando, né? Não, eu realmente preciso de questões mais emocionais na minha vida nesse momento. Pô, então Pajem de Copas, né? Eu preciso de atributos mais intelectuais, então Rei de Espadas, tá? Então essa força, ela pode trazer em você uma questão de discernimento muito forte, aonde irá ficar evidente e explícito para você aquilo que é melhor para você nesse exato momento da sua vida, tá? Mas esse 4 de ouros aqui, ele também pode falar de que tanto um quanto o outro traz essa questão da segurança e da estabilidade. Vai ter que ver o que é melhor para você nesse momento da sua vida. Você está a fim às vezes, surfar numa onda para o seu desenvolvimento intelectual? Cara, esse Rei de Espadas, ele pode ser uma pessoa, uma figura fantástica na sua vida. Seja isso um homem ou uma mulher. Mas se você está na questão de surfar uma onda mais emocional, né? Sentir essa questão do calor humano e de viver fortes emoções, você tem que ir na do Pajem de Copas. Olha que interessante, é a sacerdotisa, que fala dessa questão, casa muito bem com isso que a gente falou da força, de você ter o seu discernimento, e talvez esse discernimento ele possa ser expresso para você também em uma questão mais intuitiva, né? Onde você se dá esse tempo para você refletir sobre aquilo que é melhor para você, tá? Como a gente falou, seja isso pessoas que entram na nossa vida ou oportunidades como, por exemplo, de trabalho, né? Ou os próximos passos que você darão na sua vida. Ah, cara, agora eu tenho que dar passos mais voltados para minhas questões emocionais, é o que eu sinto, é o meu chamado. Agora eu preciso dar passos mais evolutivos na questão intelectual, racional, lógica, né? Então essa sacerdotisa, ela pode trazer uma questão para você de que a sua intuição poderá revelar para você qual é o melhor nesse momento da sua vida. É claro, você tem que querer tudo isso, você tem que incorporar tudo isso daí em você, né? Porque senão como que você vai ter uma sacada intuitiva, ainda mais no mundo de hoje, cara, onde a gente está mais voltado para as questões materiais,
a gente perdeu um pouco essa nossa capacidade intuitiva. Né? Não que ela não exista, ela não só existe, como ela precisa ser ativada na nossa vida. Tá? Então você buscar a reflexão para que a intuição venha, né, em relação a essa situação, para você, se estiver fazendo um sentido, né, estiver aí conversando com você a leitura essa semana, a melhor escolha para você pode se dar através de um lance mais intuitivo, ou através de um sonho, né? A sacerdotisa também fala do sonho. Só que mais forte é a intuição, né? É quando de repente você está no banho e de repente vem alguma coisa para você falar, meu, caramba, eu acho que eu preciso de um lance mais racional e lógico na minha vida. É o que eu estou precisando na minha jornada, na minha caminhada. Não, estou precisando de uma questão mais emocional, porque eu ainda sinto que eu preciso disso. Não tem certo e errado aqui não, tem uma questão de ser o que você está precisando, tá? E parece, eu entendo que a sua intuição mostrará para você. Que a gente tem Lua em Sagitário, né? Então, mais Lua, né? Aqui a gente também tem Lua, aqui a gente também tem a Lua em Sagitário, que é você realmente se dar um tempo onde você possa levantar os questionamentos que você precisa levantar sobre os próximos passos da sua vida, os próximos passos da sua existência. O que nesse momento soma mais para você? Questões emocionais ou questões intelectuais? Né? Então essa pausa, porque o 9 de paus, Lua em Sagitário, ele fala desse momento onde a gente fica inerte, né? Eu estou sem movimento, mas isso é muito interessante para que a gente possa depois fazer uma escolha que seja a escolha mais certeira na nossa existência, na nossa realidade, né? Então também não se cobre por estar nesse momento de inércia, onde você não sabe o que fazer. Você está assim porque é o momento de você refletir sobre aquilo que é melhor para você, tá? Se esse momento você precisa de emoções ou de questões mais intelectuais e racionais na sua vida, na sua existência, tá? Agora sim, vamos fechar aqui com um tarô cabalístico para a gente maçônico, para a gente tentar ver um possível desfecho dessa situação aqui para você essa semana. Os signos fortes aqui por enquanto é Câncer, Escorpião e Peixes, Gêmeos, Libra e Aquário, Leão e Peixes, tá? Caso faça um sentido aí para você. Cara, um 6 de ouros, hein? E o 6 de ouros pode falar dessa questão também da autogenerosidade, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente, mesmo tendo opções na nossa vida, seja pajem de copas ou rei de espadas, tá? Às vezes a gente sente que não está em um momento onde a gente quer, de repente, viver uma aventura nova. Só que a questão do 6 de ouros é quando a gente se dá também oportunidades de, mesmo pensando que talvez não seja o momento, a gente encara o momento, a gente vive o momento, né? Então o que é interessante eu pensar no primeiro momento, além de tudo que já foi conversado? Eu também mereço me dar uma oportunidade, independente do que eu vivenciei, do que eu estou vivenciando. Tá? Eu tenho que ter esse lance comigo mesmo de falar, não, eu vou me dar essa oportunidade. Pelo menos eu vou me colocar à disposição de meditar para saber o que é melhor para mim nesse momento da minha vida. Tá? Se é mais questões emocionais ou se é questões mais racionais. Né? E é claro, eu vou permitir que isso seja mostrado para mim através da minha intuição. Então, o 6 de ouros ele traz essa mensagem do quão é importante você se dar uma oportunidade nesse momento, do quão importante é você ser generoso com você mesmo, tá? Mais do que isso, quando você faz isso, você também dá a oportunidade para o outro, seja o pajem de copas ou o rei de espadas. O que quer que for para você isso que a gente está falando, tá? É evidente, se estiver fazendo um sentido, se ressoar, a leitura é geral, pro coletivo e nem sempre conversa com todo mundo. Aí, ó, mais uma vez a sacerdotisa.
Tá? Se você não sabe aqui por onde ir, você precisa se atentar à sua intuição. Porque será mostrada a você. É claro que às vezes é mostrado e a gente sabota. A gente fala, nossa, mas será mesmo? Cara, é sutil. Por isso que às vezes a gente nega. Né? Como eu falei, às vezes você está no banho ali e de repente, pá, nossa, rei de espadas. Ou pá, pajem de copas. E a gente cai naquela confusão, fala, ah, não, é coisa da minha mente, sendo que às vezes não é. Às vezes é a sua intuição dando um indicativo para você do que é melhor. Tá? Então, cara, sacerdotisa é a conexão com a sua intuição, que talvez se faça necessário para você seguir os próximos passos que você precisa seguir na sua jornada. E como vem no desfecho, muito de vocês vai fazer a escolha aqui pela questão da intuição. Aonde refletiu, aonde nesse momento de maior tranquilidade veio a intuição para vocês falar, nossa, agora eu sei o que eu devo escolher, tá? E olha aí, um 7 de ouros. Tem um resultado disso daqui tudo. Ou seja, mesmo estando em dúvida, mesmo estando em conflito, como a gente narrou, você vai receber um resultado favorável da sua escolha. É claro, você vai ter que saber identificar o que é melhor para você nesse momento. E a intuição pode e será um aliado para você nessa questão, se você permitir, tá? Aí é um valete de espadas. Valete de espadas é muito aquela coisa também, que o valete de espadas ele tem esse lance da inteligência. Né? Então, muitos de vocês podem optar por essa questão a nível de escolha do rei de espadas. Tá? Se sentir que esse momento é o lance mais intelectual para você, mais racional, mais lógico, que nesse momento você não precisa mergulhar tanto nas questões emocionais. Tá? Só que o pajem de... Olha só que interessante, embaixo tem uma lua que fala das emoções. Tá? Só que daí o que eu pego com esse pajem de espadas, eu vejo que é muito aquela questão do mental entrando em atividade, para que possa ser feita a melhor escolha. Tá? O pajem de espadas é muito legal porque ele tem um lance mais ou menos de investigador, onde ele estuda a personalidade das pessoas. E talvez você também faça isso antes de decidir aqui aquilo que você quer para você na sua jornada. Tá? Então é isso, espero que você tenha gostado da sua leitura, mais do que gostado, que tenha ajudado, trazido um conforto, um alívio, um discernimento, uma abertura de olho para quem precisa, tá? Um toque, um incentivo, qualquer que seja a ajuda, eu já me sinto completamente satisfeito, porque a intenção aqui é ajudar o maior número de pessoas. Mas se ajudar ao menos uma, já tá legal para mim, tá bom? Se for novo no canal e gostou, inscreva-se por favor para ajudar ele a crescer, curta, comente e compartilha se lhe for possível e a gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Áries!